convite, professora Valesca Zanello, né, professora da Psicologia da UNB, para tratar conosco, conversar, expor, problematizar, né, os termos que a gente usa nessa lógica da transmissão, né, a partir da produção de conhecimento que temos como acadêmicos pesquisadores sobre gênero, violência e saúde mental. Né? Então, é um prazer enorme, Valesca, você está aqui com a gente. Você está em Brasília, eu estou no Rio, a maioria daqui está. Aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Mas assim, que bom que a gente pode, a partir dessa contradição, né, do ensino remoto, desse momento de tecnologia da informação e comunicação, a gente poder também estar aproximando pessoas queridas, potentes, para a gente poder estar conversando do Brasil inteiro e do mundo. Né? Então, quero muito agradecer que você aceitou o nosso convite de estar aqui. Né? Com certeza, muita gente está muito assim, na expectativa da conversa com você. Tem várias pessoas aqui que estão discutindo violência, gênero e saúde mental, né? Até porque é a minha área também, juntamente com a Sabrina. Né? Então, assim, seja muito bem-vinda, é o que a gente deseja, né? Não sei se Sabrina quer falar alguma coisa antes de passar a palavra para a professora Valesca. Quero sim, obrigada, Marco. Valesca, é um enorme prazer tê-la aqui conosco. Realmente, assim, para a gente é uma temática muito cara, né? E nesse momento agora, acho que aguçou, né, as nossas percepções e a gente tem que pensar mais ainda sobre essa questão, né, e também agir, né, termos capacidade cada vez mais de pensar, de refletir, de agir em relação a essas questões que são tão importantes. Eu tenho uma orientanda de mestrado que está conosco hoje, que está fazendo uma discussão sobre isso, e tem outros alunos aqui presentes também que estão refletindo a respeito. Então, assim, muito carinho ter aqui com você. Na verdade, tem 2 orientandas de mestrado que estão fazendo uma pesquisa nessa direção. Sabrina, você pode ficar à vontade de coordenar a mesa, já que você está nesse tema aí? Pode ser? Então, um beijo. Claro. Valesca. Bom, gente, boa noite. Eu quero agradecer o convite. Talvez, assim, começar eu acho que eu preciso me posicionar de que lugar que eu vou estar falando, né? De que concepção de gênero. Às vezes eu vou chover no molhado, eu sei que muitas pessoas aqui estão, talvez, muito avançados já nos estudos sobre gênero, mas gênero é uma palavra que tem sido utilizada como um grande guarda-chuva com sentidos diferentes. Aqui eu estou usando a ideia do Wittgenstein, que o sentido de uma palavra é seu uso. Então, gênero no Brasil tem sido usado sobretudo em 3 acepções prevalentes. A primeira, essa construção do masculino e do feminino, e que, infelizmente, né, numa cultura sexista é essencializado, mas não só isso, né? Eu vejo, às vezes, até feministas, ou mulheres que se dizem feministas, e que essencializam, por exemplo, quando falam do sagrado feminino, e grupos também de homens, o masculino. Eu tenho um pouco pavor dessa ideia que ontologiza o masculino e feminino. Eu penso que há habilidades, comportamentos e emocionalidades que foram historicamente atribuídos ao que é lido como homem ou mulher, tá? E isso é desse jeito hoje, pode mudar. Eu trabalho com essa primeira acepção de gênero, então eu trabalho com a ideia de um binarismo estratégico, que é uma concepção da Spivak. Para uma cultura sexista binária, talvez eu precise de conceitos binários para dar conta de nomear certos fenômenos e provocar transformações. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda acepção é a orientação sexual. Então, as discussões aí sobre homossexualidade, assexualidade, e a terceira questão da identidade de gênero, as questões trans. É importante a gente diferenciar isso, porque são pautas que se intercruzam, que podem ter interseccionalidade, mas não necessariamente são as mesmas. Inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente usa os termos de uma forma muito genérica, para o direito isso é muito importante, porque a gente faz avançar certos direitos, tá? A gente, usando aqui uma ideia de coalizão. Mas quando a gente pensa do ponto de vista da subjetividade, a gente tem que pensar as especificidades, inclusive para dar conta de escutar, acolher e intervir de forma mais eficaz. Só para você, eu considero um equívoco, por exemplo, acreditar
e aí eu tenho algumas pesquisas nesse campo, que subverter a orientação sexual necessariamente é subverter os dispositivos de gênero. E minhas pesquisas têm demonstrado com alunos meus que, por exemplo, o mundo gay reproduz a misoginia que é comum aos homens. Um homem gay não deixa de ser homem. Pelo contrário, inclusive se interpela um tipo de emocionalidade que é muito comum nos homens, que é a objetificação sexual, que muda só o objeto que é objetificado. Então, nós precisamos falar disso. Então, é importante dizer que eu não estou vindo do campo do direito. Assim, eu acho que o ativismo é muito importante, acho que é impossível uma teoria que não seja política, mas eu venho do campo da subjetividade, do campo da clínica, onde escutar e perceber especificidades e construir uma teoria que dê conta dessas especificidades é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. Eu trabalho com o conceito de gênero, em parte, da Judith Butler. Então, isso também é importante. Em parte, porque eu tenho algumas críticas. Por quê? Ela vai dizer que gênero é uma performance, né? Uma repetição estilizada de performances, e que cria, pela repetição, uma ideia de identidade. É muito importante dizer isso, porque ela rompe com essa ideia de identidade como substância, que é algo fundamental, se a gente for pegar, eu sou formada em filosofia também, na história do Ocidente. A ideia de que a identidade é uma coisa constante. A gente tem, por exemplo, etnias indígenas no Brasil, onde a constância da identidade seria uma doença. E a gente tem manuais ocidentais onde você mudar de identidade vai ser uma patologia, ou era compreendido como patologia. Ou seja, em algumas etnias é muito comum o pajé, uma liderança indígena, ir à floresta, encontrar com o animal e trocar, vamos usar um termo ruim, mas de personalidade ou de alma, como vocês quiserem, tá? Na nossa cultura, se eu chegar para vocês e falar assim, quando eu era Joaquina, vocês vão falar, nossa, ela tá louca, né? Porque se pressupõe que, apesar de eu ir me mudando, algo em mim permanece constante. Então, isso é uma crença, isso é uma construção cultural. E quando a Judith Butler fala, então, dessa repetição estilizada de performance, que de tanto se repetir, cria essa sensação de substância, de identidade, eu acho que é importante. Porém, além de performance, gênero, e aí eu acho que vem uma questão fundamental, e aí do lugar que eu falo, gênero também é configuração de emocionalidades. E aqui eu parto, hoje em dia, no campo das emoções, a gente tem aí duas correntes prevalentes. Uma é uma corrente que advém das teorias de Darwin, né, do evolucionismo. O principal representante talvez seja o Paul Ekman, que vai dizer o seguinte: a emoção é uma coisa natural. Então, assim, tem a ver com desenvolvimento filogenético e é espontâneo. Portanto, é universal, todos os seres humanos reagem da mesma maneira, sentem igual. E o nome que as culturas dão é simplesmente uma etiqueta em cima das emoções. Ou seja, falar é só botar etiqueta. Não tem nada a ver com a configuração que essa emoção toma. E a antropologia das emoções, que é a corrente que eu sigo, que discorda completamente. Então, Davi Le Breton, tem autores aí bem importantes e que vão dizer o seguinte: olha, da mesma maneira que existem scripts comportamentais, existem scripts emocionais. A gente aprende a sentir de uma certa forma e a suprimir outras formas de sentir. Isso também é cultural. E não só isso, é expressar o sofrimento. A gente não sofre, gente. Não vai dar tempo de eu falar isso, eu sou professora de psicopatologia. Você não sofre aleatoriamente. Se você começar a gritar e fazer, vamos falar assim, não, tá louco e não tô entendendo essa loucura. Mas se eu começar a chorar copiosamente, vão falar, nossa, está triste. A gente aprende a expressar de uma certa forma. Isso é muito importante. Então, num país sexista como o Brasil, ou países sexistas, onde tornar-se pessoa, quer dizer, e aí a gente tem que pensar, tornar-se pessoa é você aprender, existem pedagogias comportamentais e afetivas, a se portar e a sentir de uma forma que seja reconhecido como aquilo que é denominado como pessoa naquela cultura. Tornar-se pessoa em culturas sexistas é tornar-se homem ou mulher, tá? E aí a gente vai ter as problematizações de quem vai estar basculando, mas não só isso, e aqui eu quero chamar a atenção. Porque hoje, quando você tem esse grupo aí que critica a ideologia de gênero, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque geralmente esse grupo entende gênero como a segunda e a terceira acepção. Então, as questões da orientação sexual e de identidade de gênero. Veja, como se tornar-se cis e hétero não tivesse nada a ver com gênero. Eu trabalho com a regra. Isso é muito importante. Porque tornar-se homem, tornar-se mulher, dentro da heterossexualidade e da cisgeneridade é problemático, é adoecedor,
e tem várias consequências. E a gente vai ver que, por exemplo, no campo da masculinidade é péssimo, né? Eu acho que o Marco já falou aí da questão da violência. O Brasil, a gente é líder em quase todos os tipos de violência. O Brasil é o país que mais mata trans, é o 5º país em feminicídio, é o país que mais mata jovens negros, a gente tem um genocídio, a gente tem um índice de suicídio entre homens também que é enorme. Então, assim, a gente tem que se perguntar sobre o vetor. É uma coisa que eu tenho batido muito nas minhas pesquisas e nas minhas palestras. Sempre quando a gente tem um fenômeno de saúde pública, tipo uma epidemia da dengue, o que a gente faz? A gente não fica tratando só da população, a gente se pergunta pelo vetor e combate o vetor. E por que quando a gente fala da violência, sendo o Brasil um país tão violento, a gente não se pergunta do vetor? O vetor são os homens, gente. Os homens têm matado homens, mulheres e a eles mesmos. Ou seja, os homens, me desculpem, estão podres, estão muito adoecidos. E a gente precisa falar sobre isso. E isso tem a ver com tornar-se homem de uma certa forma. Tem a ver com as masculinidades, que não são só performances, mas emocionalidades, tá? Bom, dito isso, é muito importante a gente pensar como é que são interpeladas essas performances e essas emocionalidades. Aqui eu uso o conceito da Teresa de Lauretis, que são as tecnologias de gênero. O que são as tecnologias de gênero? São produtos da cultura que não apenas nos informam, retratam, vamos colocar assim, as diferenças de valores, estereótipos, ideais de gênero, mas tem um caráter que a gente chama de performativo, que é um conceito da filosofia, ou seja, criam a realidade, interpelam, demandam, ou seja, não estão ali passivo como espelho, não, estão criando, estão interpelando e estão demandando comportamentos e afetos, são verdadeiras pedagogias afetivas. Exemplos de tecnologias de gênero: música, filme, propaganda. O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por tecnologias de gênero. Então, depois, quem tiver interesse, lá no meu canal do YouTube tem, por exemplo, uma live só sobre música sertaneja. Não sei se vocês sabem, independentemente de... Nos últimos 3 anos, de 10 músicas mais ouvidas no Brasil, 9 são de estilo sertanejo. Então, uma puta tecnologia de gênero, tá? E que influencia as pessoas, a gente tem que conhecer. E péssima, péssima. Tipo de masculinidade podre e o tipo de pedagogia para as mulheres amorosa é deprimente. Então, depois vejam lá a live, tem também, quem quiser depois ler o artigo, está publicado como capítulo de livro. Para as mulheres, eu vou dar alguns gêneros que estão no meu livro, no Saúde Mental, que é esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Saúde Mental, que é esse aqui, ó, Gênero e Dispositivos, que é o livro que eu lancei em 2018, escrevi no meu pós-doutorado, que é fruto de, na época, eu tinha 13 anos de pesquisa nesse campo e 20 anos de escuta clínica, né, de formada como psicólogo. Bom, para as mulheres, um exemplo todo mundo já aí, pessoal mais jovem, na casa aí dos entre 30 e 40, deve conhecer A Pequena Sereia, que é a história de uma sereia, de uma menina, Ariel, que é curiosa, faz tudo que dá na tenda, ela é topetuda, não tá nem aí, o pai fala assim, não vai em tal lugar, ela manda ver, tá pouco se lascando, até ela conhecer um homem. Então, assim, quase todas as tecnologias de gênero voltadas para as mulheres nos ensinam que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. Isso é muito importante, porque no momento que ela conhece lá o fulaninho, ela resolve barganhar com a Úrsula, com a bruxa no fundo do mar, para poder ter um corpo de mulher. E o que a Úrsula demanda? A voz. Então, 2 pedagogias afetivas fundamentais nesse desenho que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem, e se você quiser ter um homem, você precisa aprender a se calar. Silêncio é uma performance, vamos colocar assim, engendrada, e ele tem sentidos completamente diferentes. As mulheres aprendem a se calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Os homens, o silêncio é completamente diferente, tem a ver com a cumplicidade na casa dos homens. A gente vai ver como é que as masculinidades são homoafetivas e homossociáveis no nosso país, tá? E aí, ela pergunta assim, está o fulaninho sem voz? E a bruxa começa a rebolar e diz o seguinte, para que voz se você tem quadris? E os bichinhos começam a cantar a seguinte música para ela. O homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar.
Sabe quem é mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Ah, Valesca, mas eu nunca prestei atenção nisso. Gente, não interessa. Você não precisa ter consciência para isso te constituir. Outro exemplo de filme, A Bela e a Fera. A história de uma menina linda que se casou com uma besta e transformou a besta em príncipe encantado. É isso que se ensina no processo de tornar-se mulher. Isso é muito importante. A gente tem agora a Bridgerton. Vocês devem ter assistido, Bridgerton, né, que está bombando aí no Netflix. É uma menina linda que se casa com um cara todo perebado, estragado, o cara precisando fazer terapia, e ela cura o cara. Então, o que se ensina é não só que o nosso valor de mulheridade está em se fazer ser escolhida, manter-se escolhida e transformar o perebado. Não se esqueçam disso, porque não é à toa que no nosso país as mulheres persistem tanto em relações abusivas, tá? A gente vai ver que isso tem a ver com uma certa forma de amar que é interpelada nas mulheres. E para os homens, a principal pedagogia afetiva ou tecnologia de gênero é a pornografia. E a pornografia, gente, ela é péssima. Não no sentido moral, a gente tem que, agora nesse momento bolsonarista no Brasil, a gente tem que dizer isso, porque nada mais está óbvio, né, gente? Não no sentido assim, vai, é um pecado, vai queimar no fogo do inferno, não tem nada a ver. Por um simples motivo, porque o que se interpela como pedagogia afetiva na pornografia é a objetificação sexual. Eu vou apresentar isso quando eu for falar dos homens, do tornar-se homem, das masculinidades. É a principal emocionalidade. Então, a gente sempre fala da objetificação das mulheres, do objeto, mas a objetificação sexual tem a ver com a emocionalidade dos homens. E eu vou mostrar para vocês que isso acaba sendo aplicado para tudo, quando se vai falar de ecologia. O mundo gay exacerba essa objetificação sexual. Então, esse é um ponto muito importante, tá? É fazer um turn, não é só falar do objeto que é objetificado, mas de uma emocionalidade que se aprende no tornar-se homem. Dentro desse binarismo, numa cultura binarista, ou seja, que não é essencializada, não é natural, mas é construída culturalmente. Bom, dito isso, então, na nossa cultura hoje, e aí eu quero que vocês imaginem, gente, que eu criei conceitos que são balizas conceituais, que são balizas para o pensamento, ou seja, valem hoje, é um flash da nossa cultura hoje, pode não funcionar para daqui a 30 anos, eu espero, né, apesar de que as culturas culturais levam mais tempo, mas tornar-se mulher é mediado pelo dispositivo amoroso e materno, e tornar-se homem se dá pelo dispositivo da eficácia. Eu vou explicar um pouquinho cada um, e depois eu vou trazer para o tema da questão no final, tá? Da violência. Mas eu quero que vocês pensem no que faz as mulheres permanecerem tanto em relações abusivas ou investirem em homens tão perebados. E o que faz os homens reagirem tanto através da violência. E a gente está vendo isso muito exacerbado no momento da pandemia. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre os grupos de WhatsApp, os primeiros os compartilhamentos de memes machistas no começo da pandemia. Eu posso até falar um pouco sobre isso, porque as memes são muito, muito fortes, muito violentas. E tudo brincadeira, né? Em tom jocoso. Então, o que significa, primeiro, que as mulheres se subjetivam no dispositivo amoroso? Quer dizer o seguinte, que a gente se subjetiva numa relação com a gente mesma, mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. Quer dizer que a nossa autoestima é terceirizada. Eu criei uma metáfora para exemplificar isso. A gente se subjetiva na prateleira do amor. Essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético que foi construído do começo do século passado para cá. E aí é importante dizer que foi um momento também onde houve urbanização e industrialização. Então, a existência de produtos cosméticos teve um boom, né, extremamente lucrativo. Quanto mais infelizes as mulheres estão com os próprios corpos, melhor para o capitalismo. Veja, esse ideal ele é branco, louro, magro e jovem. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que tem o maior número de mulheres louras com cabelo pintado. Tá? Isso tem a ver com colonialidade, tem a ver com várias questões da nossa história de colonização. Veja, quem está mais distante desse ideal está no pior lugar da prateleira. Quem está no pior lugar da prateleira são as mulheres negras. Não é à toa que se tem discutido tanto a solidão da mulher negra. Quanto mais distante, quanto pior lugar na prateleira, mais você é vista sob a égide da objetificação sexual,
você serve para ser fodida, mas você não é digna de receber afeto, de ser assumida, de ser apresentada para a família. Então, as mulheres negras estão no pior lugar, mas junto com elas estão as mulheres gordas, as mulheres velhas, as mulheres com deficiência, as mulheres indígenas. Então, alguém aí pode estar pensando, sou loura, sou a Gisele Bündchen, estou ótima. Errado, gente, a prateleira não é boa para ninguém. A prateleira é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Esse é um ponto muito importante. Porque mesmo que você seja linda, maravilhosa dentro desse ideal prescrito, você vai envelhecer, se você sobreviver ao Covid, você pode engordar, você vai ter filhos, você pode ter um acidente, ficar com a cara marcada. No fundo, é bom para os homens. Isso é muito importante. Mesmo o mais perebado do perebado se acha no direito de avaliar, física e moralmente. Então, assim, é o Paulo Guedes fazendo uma análise da mulher do Macron. E o Paulo Guedes, gente, é um perebado, convenhamos, o bicho é feio pra caceta. Mas ele se acha no direito de falar da mulher do Macron. O Bolsonaro se acha no direito. É você tá lá na praia, você já viu aquele homem com aquela barriga de chope que diz assim, nossa, baranga, baleia. Surreal. Ou o cara que é um putanheiro que vira e fala assim, nossa, essa aí é piranha. Então, é desse lugar assimétrico que a gente está falando. Quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens na casa dos homens. Tá? Um ponto importante então, na nossa cultura, um homem só fica sozinho se ele quiser, gente. Os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. Para vocês terem ideia, a gente está fazendo pesquisa aqui com pessoas, com moradores de rua. Existe uma mulher que foi morar na rua que se apaixonou por um homem que mora na rua. Eu pergunto a vocês, vocês acham que um homem iria morar na rua porque se apaixonou por uma moradora de rua? Deem uma olhada no presídio masculino, tem fila no dia de visita. Vai no presídio feminino. Estou escrevendo agora um artigo com uma aluna sobre mulheres amputadas que tiveram amputação traumática. Os homens que têm amputação traumática, a mulher está lá todo dia. Sabe o que acontece com as mulheres? Os homens abandonam. E quem cuida são as mães. Todas as vezes, e isso é muito importante, gênero é sempre interativo, é sempre interacional. Então, assim, as relações heterossexuais em países sexistas como o Brasil, onde o dispositivo amoroso é fundamental no tornar-se mulher, é marcado por uma assimetria. Essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito, que diz assim, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Gente, não pode dar certo. As relações são assimétricas, a gente dá 1000 e recebe 10. E quem de nós recebe 100, a gente fala, nossa, gente, mas tirou a sorte grande. Ó, Jaqueline está aparecendo aqui. Nossa, Jaqueline é casada com um cara maravilhoso. Gente, que homem incrível. Ele lembra do aniversário de casamento. Ele acerta no dia do aniversário e dá uma coisa que ela gosta. Ou seja, ele presta atenção nela. A gente está tão acostumado a ganhar coisa... como é que se fala? A ser mendiga, né? Ganhar esmola de amor, que quem ganha um pouquinho mais a gente acha que tirou a sorte grande. Isso quer dizer, gente, isso nos faz entender por que em países sexistas mulheres casadas têm muito mais depressão e ansiedade. Não sei se vocês sabiam disso. Uma coisa importante do dispositivo amoroso, e vou dar um exemplo que faz parte da vida aqui das mulheres, eu tenho certeza. A gente, por exemplo, final do ano vai para a festa de família e você está sem ninguém. Qual é a primeira coisa que perguntam? Você pode estar no pós-doutorado de Fuck the Champion. É o quê? E aí, tá namorando? E aí você diz assim, não, nossa, mas uma moça tão bonita, pode ser bonita, prendada, o que vocês quiserem, tá, gente? Subentendido, deve ter um defeito para estar encalhada na prateleira do amor. A gente sempre entende uma mulher solteira como uma mulher fracassada, como uma mulher que não tem protagonismo. Ela está solteira porque ninguém quis, e não porque ela escolheu. Deu para entender isso, gente? Então, esse é um ponto muito importante. O amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Aí, deixa eu ver aqui, Iago pode falar, não, Valesca, não, eu sofro no amor. É verdade, os homens sofrem. Por exemplo, quando a gente deseja alguém, a gente toma um toco. Isso, gente, isso é humano. Mas veja, as mulheres sofrem não só por amar, elas sofrem quando não estão amando. Tá? Então, já atendi nunca atendi uma mulher, gente, na minha vida, nunca, que o tema principal não fosse amoroso.
Nossa, Valesca, tem 2 anos que eu tô sozinha. Cara, ninguém se interessa por mim. Tô velha, tô acabada. Nossa, ou seja, veja, se a minha autoestima é terceirizada, isso quer dizer que se nenhum homem me deseja, eu não sou desejável. Eu preciso do desejo do outro para me sentir desejável e bem comigo mesma. Gente, é vulnerabilização total. Qualquer perebado tem oportunidade, nesse caso, né? E qual é o nosso botão, vamos colocar assim, que dá o start, desencadeador? É se sentir escolhida. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês, é uma frase que está no livro que eu também gosto muito, a coisa que mais me chama a atenção como clínica, e agora eu já tenho 24 anos de clínica, é como, para as mulheres, como um perebado se transforma facilmente em príncipe encantado. E o que faz isso? É a gente se sentir escolhida. Então, assim, estou aqui no trabalho, aí tem um cara, meu colega de trabalho é um chato de galocha, só fala besteira. Aí ele começa todo dia, depois do almoço, me trazer um chocolate. Aí eu viro e falo assim, nossa, gente, mas ele é tão interessante. Ah, ele é um fofo. Eu me apaixono pelo apaixonamento dele. Porque eu preciso do apaixonamento dele, eu me sentir escolhida para eu me sentir escolhível. Deu para entender, gente? É muito. A mulherada só tá fazendo assim. É bom que hoje ainda dá para sair tomar uma cerveja, né, gente? Ou pelo menos em casa, melhor, né? Porque é muito deprimente. Deu para entender? Ah, Valesca, mas eu sou lésbica, tô livre do dispositivo amoroso. Errado. Por que a gente disse no mundo lésbico as mulheres não namoram, se casam? Mal se conheceu, já está com um caminhão de mudança. A gente não diz isso? Porque são 2 dispositivos amorosos. Mas veja, numa relação lésbica, num país sexista, é mais equilibrado. Porque a mulher é amor centrada, mas a outra também. Então, as relações são um pouco mais igualitárias. Veja, na pesquisa que eu fiz com meu orientando de doutorado, a gente pesquisou envelhecimento LGBT. E eu já tinha feito pesquisa com homens e mulheres velhos heterossexuais. Sabe quem estava melhor desse grupo todo? As mulheres lésbicas. A tez boa, o cabelo bom, bem cuidada. Por quê? Exatamente pelo tipo de configuração afetiva e porque se dá muito, mas se ganha muito também. Tá? Bom, antes da gente passar para o dispositivo materno, eu quero chamar a atenção para 2 pontos importantes no dispositivo amoroso. Um é o papel do silêncio, não se esqueçam disso, porque mesmo, não sei se vai dar tempo para a gente falar disso, e talvez até vocês possam convidar, talvez depois um aluno meu para vir falar e tudo, mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, o silêncio, o jeito que as mulheres aprendem a silenciar é completamente diferente da relação que o tornar-se homem traz na relação com a palavra. E a gente vai ver herança de gênero, por exemplo, em trans homens e trans mulheres. A gente precisa falar sobre isso, tá? Me lembrem de falar isso no final da palestra, se eu me esqueci, tá bom? Então, lembrando que para as mulheres, o silêncio tem a ver com cuidar do bem-estar dos outros e das relações. A gente aprende a se calar para manter o outro bem. Então, a não reclamar muito, a não falar as coisas que a gente quer falar, a deixar o que é importante para a gente, em detrimento do que é importante para o outro. E o segundo ponto, gente, que eu quero chamar a atenção e que é muito importante, como uma violência naturalizada, e nem por isso deixa de ser muito eficaz no sentido de consequências muito deletérias na saúde mental das mulheres, que é o estupro no casamento. Então, em 24 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher, nunca heterossexual, que nunca tenha feito sexo sem vontade na relação. Só para vocês terem ideia, 90% das mulheres heterossexuais com mais de 1 ano de relação não sentem mais desejo na relação. Elas têm um desejo reativo, ou seja, o cara tem que ir lá, fazer a massagem, excitar. É um desejo responsivo. Somente 10% mantém esse desejo. A gente fez pesquisa, uma ex-aluna minha orientanda de mestrado, que é ginecologista, e a gente foi ver, os caras são muito perebados, tá? No começo da relação, olha, é um fracasso, assim, a preliminar é uma desgraça, a gente tem que fazer um cursinho intensivo como se portar na relação heterossexual. Bom, isso não quer dizer que os homens não façam sexo mesmo quando as mulheres não querem. Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Isso tem a ver com o processo de colonização no Brasil, com débito conjugal. Isso veio com a colonização da Igreja Católica, que é a ideia, e é um ponto muito importante, que
as mulheres heterossexuais aprendem a usar o corpo como objeto de barganha. Então, assim, nossa, amiga, tem 2 semanas você não transa com ele, cara, ele vai arrumar outra. E se ele arrumar, a culpa é tua. Mas se ele tiver broxildo e você arrumar um Ricardão, que você tá afim de transar, você é uma puta, tá? Então, aí a gente vai ter parâmetros completamente diferentes. A monogamia é uma prescrição para as mulheres, não para os homens. Na nossa cultura, a gente tem a poligamia consentida, tá? Isso me lembra, gente, essa questão do estupro no casamento, uma paciente que eu atendi, que veio com uma depressão profunda e tudo, e ela dizia, não sei por que estou deprimida. E aí o que foi aparecendo no tratamento dessa mulher? Um estupro sistemático por mais de 15 anos. E ela dizia assim, eu já sei que ele vai querer, já viro pro lado, passa um KY ali e tal. E aí, tipo, faço, as mulheres aprendem a fingir muito como estratégia de sobrevivência em sociedade patriarcal. Né? Os homens transam não é muitas vezes com a mulher, é muito mais com a performance dele. Então, quanto mais a mulher grita, ele, nossa, eu sou fodástico, meu pau é maravilhoso. Elas dão um espelho narcísico que ele está a fim de ter. Mas, no fundo, o que elas estão pensando, vai logo, meu filho, vai, goza logo. E ela dizia o seguinte, eu me sinto um vaso de porra e ele não dá nem descarga. Gente, é muito deprimente. E uma mulher dizer que não sabe por que ela está deprimida, então a gente precisa desnaturalizar isso que está na base do contrato do casamento heterossexual e que é muito comum, tá? O dispositivo materno, ele aponta para a construção histórica de um borramento ideológico entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. Isso quer dizer o seguinte, gente, a habilidade de cuidar é humana, qualquer ser humano é capaz de cuidar, mas no Ocidente, a partir do final do século XVII e durante o século XVIII, a atividade de cuidar foi naturalizada nas mulheres. É muito importante dizer que isso veio pela consolidação e avanço do capitalismo, tá? Um ponto que eu gosto de apresentar, não falei no começo da minha apresentação, mas aqui usando o próprio Laquer, né, que mostra como até o século XVIII, em livros de fisiologia e de anatomia, o órgão reprodutor masculino e feminino era representado como igual. Não sei se todo mundo sabe disso, deixa eu pegar a imagem aqui do livro, espera aí. Então, aqui tem um exemplo do século XVI, ó. Isso aqui era a representação do órgão reprodutor feminino. E aí as pessoas ficam, nossa, e eles dizem o seguinte, a partir do século XVIII, o foco passou a ser a diferença e não o que é comum. Por quê? Bom, até o século XVIII, o que vigorou foi a teoria aristotélica. Aristóteles acreditava que não existia uma diferença essencial, mas uma diferença de graus entre homens e mulheres. As mulheres seriam homens inferiores ou menores, com o mesmo órgão sexual, com a diferença de que a diferença se dava pela questão do calor durante a gestação. Então, se acreditava que mesmo mulheres, se sentissem muito calor, o órgão poderia migrar para fora. E a partir do século XVIII, essa diferença foi construída como essencial. Os homens e mulheres são essencialmente diferentes. É aí que surge esse binarismo essencialista. E isso vem com o capitalismo. O capitalismo cria uma separação entre o âmbito público e privado. E veja, por sermos portadoras de útero, isso é um ponto fundamental. O capitalismo, para sobreviver, precisa controlar a capacidade reprodutiva das mulheres. Então, por sermos portadoras de útero, fomos lidas como naturalmente como cuidadoras. Aos homens foi atribuído o âmbito público, tudo que eles fazem lá fora é trabalho, é reconhecido, é remunerado, e as mulheres, pelo fato de poderem gerar, foram vistas como naturalmente cuidadoras, responsáveis pelas crianças e por contiguidade pela casa, pelos trabalhos domésticos. Isso seria vocacional e não seria um trabalho, portanto, não tem reconhecimento. Isso persiste até hoje, tá, gente? Por isso que quando a gente fala de patriarcado, a gente tem que tomar muito cuidado. Patriarcado existe em várias culturas. A gente vive num patriarcado capitalista. E isso faz muita diferença e traz especificidades importantes, tá? Veja, então eu falei que pelo fato de ser portadora de útero, a gente foi vista como naturalmente cuidadora. Então, houve um borramento entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. Isso só aumentou. Para vocês terem ideia, na Europa, no século XVII,
era muito comum as mulheres terem filhos e darem para amas de leite cuidar. Isso em todas as classes sociais. Então, as mulheres mais ricas davam para amas que moravam na mesma cidade, as mais pobres para camponesas. Só que existia uma mortalidade infantil muito alta, o que não é bom para o capitalismo. O capitalismo precisa de excedente populacional. Então, nesse momento, igreja e Estado se deram as mãos. E se começou um discurso para convencer as mulheres procriadoras a amamentarem, a cuidarem dos próprios filhos. Não sei se aqui tem gente que é mãe, mas assim, na nossa cultura, quem é mãe sabe o que significa maternidade, é muito pesado. É um nível de exigência de cuidado cruel, que beira a crueldade, tá? Porque é centrado, é mãe centrado, né? Vejam, isso é muito importante, porque para quem não tinha essa obrigação de ter que ter, não aceita isso facilmente, né? Aqui Foucault aponta uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte: houve a passagem de um poder repressivo para um poder constitutivo. Muito mais eficaz do que eu obrigar alguém é eu criar o desejo. Então, se começou a construir um discurso de que, a exaltar as mulheres pela maternidade, de que as mulheres seriam responsáveis pelo futuro da nação. Oh, que coisa linda. Para quem não tinha valor nenhum, ter algum valor de reconhecimento, se criou um empoderamento colonizado na maternidade, e que persiste até hoje. Primeiro, se convenceu as mulheres a procriarem, a amamentarem, depois a cuidarem, depois a educarem, e com os desserviços das psicologias, da psicanálise e da pediatria, se construiu a maternidade científica no começo do século passado. E a mãe passou a ser vista como a responsável pela estrutura psíquica, pela personalidade, pela emoção que vocês quiserem, tá, gente, da criatura. Isso quer dizer o seguinte, que se você, quem é mulher aí, parir um filho, se daqui a 20 anos essa criatura entrar no mercado e matar alguém, vão perguntar, mas ela amamentou? Ela deixou na creche? Ela ficou trabalhando? Ninguém pergunta sobre o pai. Pai na nossa cultura, pai negligente é quase pleonasmo, né, gente? Os homens são completamente desresponsabilizados da paternidade. Esse é um ponto muito importante. E a gente vê isso, inclusive, funcionando nas instituições. Eu tenho pesquisa no CREAS, com uma aluna minha, é impressionante. Sempre que uma criança é tida como negligenciada, sempre quem é encaminhada é a mãe. Nunca se pergunta pelo pai. O pai só vai em duas opções, quando ele estupra ou quando ele usa drogas na frente da criança, tá? Então, é o Estado chancelando e naturalizando o cuidar como algo ligado à procriadora, tá? Agora, vejam, algumas de vocês podem dizer, ai, que bom, não quero ter filhos, eu mesma, né, não tive filho, estou livre do dispositivo materno. Errado. Por quê? A metáfora de base do dispositivo materno é o heterocentramento. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem fortes pedagogias afetivas que nos ensinam no tornar-se mulher a sempre priorizar os desejos, as necessidades e demandas dos outros em detrimento da gente. A gente tem muita dificuldade de se priorizar e priorizar as nossas pautas, o que a gente quer. Parece que a gente sempre se sente culpada, inclusive de dizer não para o outro. Vejam, a pandemia está explicitando isso. Quem é que está no fronte de guerra do Covid? Quem é que é a maioria entre as enfermeiras, entre as médicas de atenção primária, profissionais da limpeza, quem está cuidando dos doentes? A gente precisa falar sobre isso. Inclusive porque o capitalismo expropria o dispositivo materno das mulheres, tá? Então, aí um grande desafio, talvez, para as mulheres é aprender a dizer não. E para os homens, aprender a cuidar. Os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. A gente tem uma distribuição da economia dos cuidados e que tem aí uma racialização. De um lado, na nossa cultura no Brasil, a gente tem quem cuida muito, e aí em vários sentidos, e recebe, é vetor muito pequeno de recebimento de atenção, e quem muito recebe cuidado e quase não cuida. Aqui a gente vai ter principalmente mulheres negras, e aqui homens brancos, tá? Se for heterossexual e rico, então, gente, é o suprassumo do privilégio, vamos colocar assim. A gente precisa falar dessas questões. Bom, estou indo já para as masculinidades. Já falei um pouco, né, sobre a questão aí dos índices de violência, acho que todo mundo sabe. A gente tem um estupro no Brasil, 180 estupros no Brasil por dia, e muitos especialistas dizem
que é 10 vezes maior que isso. Existe uma subnotificação por várias razões, né? A gente assistiu aí, infelizmente, ano passado, mulheres tentando denunciar o estupro com todas as provas, e mesmo assim foram extremamente expostas e revitimizadas. Então, assim, é uma situação muito complicada. No fundo, esse tipo de coisa que aconteceu lá em Santa Catarina é o que se usava antigamente no Brasil como punição exemplar. Quando a coroa portuguesa queria fazer alguma coisa, ele decapitava em praça pública, que é mais ou menos assim, se você fizer isso, olha o que pode te acontecer. A gente teve uma punição exemplar do judiciário. Se meta a falar do estupro, a ter prova, e mexer principalmente com homens ricos, né? A gente precisa, então, falar, como eu apontei, do vetor das violências, que no nosso país são os homens. E aí, eu vejo alguns vídeos, e assim, eu acho, sinceramente, gente, é igual aquele silêncio dos homens, eu achei muito ruim. Porque só se falou do silêncio do que se perde. Ah, o homem não chora, homem não sei o que lá. Eu conheço vários grupos de homens onde o homem chora e se abraça e não muda nada a relação com as mulheres. Então, veja, não se falou do principal silêncio dos homens, que é o silêncio cúmplice. Se o machismo fosse tão ruim para os homens, eles seriam os primeiros a estarem lutando para mudar o sexismo e o machismo. E a gente precisa falar dessas questões. Precisamos falar dos privilégios, tá? Bom, o que significa tornar-se homem no Brasil? A masculinidade, ela é construída no imperativo e no negativo. Os homens aprendem que tornar-se homem é não ser uma mulherzinha. Ou seja, a demonstrar, e aí a performance perante os pares é muito importante, uma rejeição às mulheres e às qualidades consideradas como femininas. Vejam, no fulcro, no pilar central da masculinidade hegemônica, a gente vai ter uma misoginia. Isso já mostra o quanto que a masculinidade é profundamente adoecida, tá? E aí eu vejo alguns homens falando, não, eu não sou misógino, eu amo as mulheres no sentido sexual. O Bolsonaro falou, né, gente? O Bolsonaro falar merda é pleonasmo, né? Mas, tipo, ele falou, nossa, agora esse povo aí tá me chamando de misógino, nem sei o que é isso, olhar no dicionário, estão dizendo que eu não gosto de mulher, logo eu não gosto de mulher. Não, tá foda, né, gente? Mas, assim, é isso, tá? As pessoas, os homens entendem que a misoginia, em geral, e muitas mulheres também, é simplesmente ir lá e matar a mulher. A gente vai ter exemplos de misoginia, uma manifestação direta. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem grupos neonazistas que defendem, é absurdo, mas tem muitos grupos neonazistas no Brasil que defendem o estupro corretivo. Toda mulher nasce uma puta, uma piranha, e que a gente deveria ser estuprada para ser corrigida. Independente, inclusive perguntaram para um deles, mesmo sua mãe, sua filha, sim, todas. Tá? Então, esse é um discurso misógino muito claro. Mas veja, eu venho pesquisando cada vez mais nos meus últimos anos as masculinidades. Então, é muito importante dizer que a misoginia ela se manifesta de formas muito diferentes, de várias formas. Então, tem a manifestação direta, como esse exemplo, como o caso do feminicídio, mas existe a manifestação maquiada. E essa a gente precisa falar. A principal forma de manifestação maquiada da misoginia no nosso país é a objetificação sexual. Lembra que eu comecei falando disso e que é interpelado na pornografia? Vou falar disso já já. Antes de eu dar o exemplo dos grupos de WhatsApp, inclusive até saiu, o artigo saiu agora, essa semana passada, depois eu posso mandar para o Marco, ele compartilha aí no grupo. Como é que se constrói essas masculinidades? Naquilo que o Daniel Welser-Lang chama, usa uma metáfora, que é a casa dos homens. Ou seja, no tornar-se homem, imagine uma casa que você vai atravessando um umbral, a porta. E para você atravessar, homens que já atravessaram te testam. Lembrem-se, a masculinidade se constrói de maneira homossociável ou afetiva. Quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens. Tá? E não existe um quarto final que vai te chancelar. Então, a masculinidade é sempre essa performance de dar a prova. De dar a prova. Bom, um ponto importante que gere a casa dos homens é a cumplicidade. Principal silêncio, e aí o silêncio é uma performance de gênero, como eu falei para os homens, é o silêncio cúmplice. Então, para os homens que estão aí, eu sou um cara muito legal e tal, eu tô lá no grupo de WhatsApp, o pessoal manda foto de mulher pelada,
E nos grupos de WhatsApp gays, a gente também está pesquisando, também tem coisas sinistras, tá? Nossa, mas eu não passo adiante. A minha pergunta é, mas você tretou? Não, você ficou calado? Então você é cúmplice. Você diz assim, nossa, eu sou um pai maravilhoso. Nossa, eu amo meu filho. Mas toda sexta-feira você vai tomar aquele choppzinho com seu coleguinha, com seu brother, que é um canalha, que nunca assumiu o filho, e você nunca falou isso para ele, você é cúmplice. Precisamos dos homens para desconstruir o sexismo. E o lugar principal, o fronte de guerra, é a casa dos homens, porque nós mulheres não temos acesso. Então, homens, gente, adoram um holofote, tá? E isso tem a ver com o processo de socialização, que a gente vai ver daqui a pouco, e da palavra, e que persiste, inclusive, como herança de gênero. A gente vê isso, que a gente tem muito mais trans falando, aparecendo e tal, e pouquíssimos trans homens. Talvez um pouquinho Tami agora, mas muito pouco. Tá? Da mesma maneira, a gente tem muito mais gays falando, se manifestando, do que mulheres lésbicas. Não é à toa que as lésbicas se separaram dos homens gays, porque LGBT era GGGGG. Isso tem a ver com o processo de configuração das emocionalidades. Bom, a gente não tem acesso à casa dos homens, né? Mas eu consegui espiões que me enviaram informações dessa casa. Então, quando eu lancei o livro, eu viajei pelo Brasil inteiro. Então, teve um ano assim que eu fiz 100 e tantas conferências, e onde eu fui, em vários estados, eu falava, gente, eu quero pesquisar a Casa dos Homens, eu queria pesquisar os grupos de WhatsApp masculinos. Tenho certeza que muitas mulheres aqui têm curiosidade de saber o que esses homens tanto compartilham e tal. E aí, no final dessas palestras, alguns homens vieram, professora, eu topo ser seu espião. Então, eu consegui alguns espiões que ficaram 6 meses me enviando tudo que era compartilhado com todo cuidado. Teve um até que tirava toda a identificação, teve um até que me disse assim, eu até conto milagre, mas eu não falo quem é o santo. Ou seja, mesmo rompendo com a broderagem, se manteve uma lealdade, tá? E eu fiz análise desses conteúdos e criei categorias. Então, depois leiam, fiz uma live, não vai dar tempo de eu falar disso, mas tá lá também no meu canal do YouTube, Valesca Zanello, assistam. Para as mulheres, preparem o estômago, porque é podre, é nojento, tá? Principal categoria é objetificação sexual. E ela reapareceu nos grupos de WhatsApp reinscritas. Veja, como eu falei para vocês, a objetificação sexual é um tipo de emocionalidade que os homens aprendem, marcado pelo controle e domínio, onde eu transformo o outro em coisa ou pedaço de coisa. Principal objetificação ensinada é em relação às mulheres, mas o que chama a atenção nos grupos de WhatsApp é que essa objetificação ela passa a permear todas as discussões. Quando se vai falar de política, quando se vai falar, gente, de preservação ambiental. Só para vocês terem ideia, no final de 2019, estava tendo a queimada da Amazônia. Felizmente, no Brasil é assim, a gente fala, gente, a gente estava feliz e nem sabia, porque a coisa só piora, né, gente? Então, assim, para vocês terem ideia, as memes que eram compartilhadas eram assim, a virilha de uma atriz famosa no Brasil, na década de 80 e supostamente agora. E aí vinha escrito, o desmatamento sempre existiu, tá? Por exemplo, a questão da discussão sobre a criação de gado na Amazônia. Aí se colocava um cara que é gay, vegano, e aí com 2 mulheres louras. E aí colocaram assim, um vegano na churrascaria. Existe uma relação, uma criação de uma contiguidade, uma proximidade semântica entre mulher e carne, o que já foi abordado pela Carol Adams. Não sei se vocês já leram A Política Sexual da Carne. Vale muito, quem não leu, vale muito a pena ler, tá? Porque apareceu nos grupos de WhatsApp. Então, o problema das masculinidades é um problema de saúde pública. Eu considero, se eu fosse dizer para vocês, eu acho que tem que ser assim, talvez a questão número 1 que a gente precisa trabalhar no nosso país. Porque senão a gente vai estar daqui a 30 anos falando de violência contra mulheres, cis e trans, blá, 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 sem avançar, gente. A gente vai ficar enxugando gelo. Claro que a gente precisa conhecer especificidades. Querem ver uma coisa? O feminicídio de mulheres cis e trans é idêntico? Eu não sei. Eu acho que não é. Eu acho que mulheres cis são relações prolongadas, onde a gente tem um ciclo de violência. A gente tem descrito isso. Mas e o feminicídio de mulheres trans? Vocês estão entendendo? Uma mulher trans sofre violência pelas mesmas razões de uma mulher cis? Eu acho que não. Então, precisamos conhecer essas especificidades, inclusive para poder criar políticas públicas que realmente sejam eficazes, tá?
Eu acho que o papel nosso da academia é produzir conhecimento que ampare essas políticas públicas. Ah, Valesca, mas agora é um governo Bolsonaro. Gente, vai passar essa desgraça. E que a gente tenha conhecimento para produzir coisas legais e bacanas. Inclusive, Bolsonaro foi eleito, né? Eu tenho me dedicado a estudar muitas as questões de fake news e de manipulação emocional e tudo mais, muito baseado em problemas estruturais históricos do nosso país, a saber, sexismo, racismo e classismo. Ou seja, falhamos, né? A gente tem um papel importante, a educação tem que ser nosso fronte de guerra. Não é à toa que o grupo que fala de ideologia de gênero bate tanto na escola. Eles sabem o potencial subversivo, é a chance que o Estado tem de fazer diferenças transgeracionais. Bom, então, dito isso, como é que é o tornar-se o homem pelo dispositivo da eficácia? O dispositivo da eficácia, ele é pautado, ele é baseado em 2 pilares, que é a virilidade laborativa e a virilidade sexual. Da mesma maneira que o amor e a maternidade são identitários para as mulheres, como a paternidade não é para o homem, Valesca, eu adoro ser pai, beleza. Mas se você tiver um filho e for morar lá no Acre e daqui a 20 anos você casou e falar, nossa, eu tive um filho, sério. Agora, se uma mulher fizer isso, nossa, é capaz do cara se separar, tá? Isso é um ponto muito importante. Um homem, pai, quando não faz nada, ele não é lembrado. Mas quando ele faz um pouco, ele é exaltado. É o Rodrigo Hilbert. Se você for na padaria com seu filho ali no Canguru, você merece até post de Facebook. A melhor definição do Rodrigo Hilbert que eu vi foi, quem é Rodrigo Hilbert? Uma mulher comum. Já a mulher, quando ela faz muito, ela não é nem lembrada. Mas quando ela deixa de fazer, ela é execrada. Não sei se vocês se lembram de uma mãe de um pai que esqueceu o filho no carro, ou deixou o filho no carro em São Paulo que o menino morreu. Vocês lembram disso? Faz alguns anos. E aí, as pessoas colocavam assim, que absurdo, que mãe é essa que deixa o filho com o pai? Ou seja, o pai deixou a criatura que morreu e a culpa era da mãe, tá? Então, isso é muito importante. A paternidade é um plus na vida do homem, não é identitário. Para os homens, diferentemente, o trabalho e a sexualidade, o sexo ativo, são identitários. As mulheres podem dizer, mas eu adoro trabalhar. Gente, você pode ser a desembargadora. Mas se você conhecer alguém e falar, amor da minha vida, eu vou largar tudo, agora eu quero ter família, eu vou cuidar da minha família. Vão falar, nossa, que mulher, hein? Abandonou tudo para se dedicar para a família. Poxa, abnegada. Isso ainda te exalta na mulheridade, tá? Os homens não. Se ele fizer isso, ele é um vagabundo, ele é um cafetão, é um ordinário aproveitador, tá bom? Vejam, da mesma maneira que a maternidade sofreu transformações, o trabalho também. Se você tivesse nascido na Grécia Antiga e gostasse de trabalhar, você ia ser mal visto. Isso ia ser visto como muito mais um defeito, um vício do que uma qualidade. Na Idade Média também. Quem trabalhava era o escravo. E o escravo, ainda não existia a escravização, que a gente conheceu também, com um teor bem específico no capitalismo, que aconteceu com as populações trazidas das nações africanas. O escravo era o bárbaro, era o povo que era conquistado numa guerra, mas ainda não era visto como alguém instrumentalizado para gerar e acumular capital, tá? Isso é muito importante, porque o trabalho passa a ser visto como algo que dignifica o humano, que deve ser a meta da nossa vida, que é a coisa mais importante com o capitalismo e cada vez mais. Vejam, a gente tem que pensar no século passado, o processo de urbanização e industrialização no nosso país. Por quê? A chancela de sucesso da virilidade laborativa é o dinheiro e o status. Inclusive, para os homens heterossexuais, aumenta a chance de pegar uma mulher bem localizada na prateleira. É sempre interacional, tá? Até porque pegar uma mulher bem localizada nem sempre é porque é bom para ele. É dizer assim, nossa, comi a Marina Rui Barbosa. Os caras falam, porra, lembra? Sempre quem vai dar o valor e a chancela são os outros homens. E para as mulheres também na prateleira, se eu estou aqui e recebi flor do pipoqueiro, gente, não dá status nenhum. Agora, se o Cauã Raymond me mandar flores, amanhã eu estou aqui na coluna da UNB, tá? Então, assim, é isso. Eu faço um upgrade na bolsa do amor. Lembrar sempre que gênero é interacional. Bom, uma coisa importante, né, voltando aí para as masculinidades, é dizer que o acesso aos postos que dão status e grana não são os mesmos para todos os homens.
Então, quem é que está mais alijado desse processo? Os homens negros. E aqui a gente tem que falar do processo, então, de escravização. O Brasil foi o país que manteve por maior número de anos, foram quase 400 anos de escravização das populações negras trazidas das nações africanas. Foi o último país na América a abolir a escravidão. Veja, isso é muito importante, porque a escravização foi abolida, mas a mentalidade continua escravocrata. Né? O jeito como foi feita essa abolição foi podre. O governo simplesmente não fez nenhum plano de integração social, de reparação histórica. As pessoas negras simplesmente foram abandonadas. Inclusive, antes, criou uma lei, Eusébio de Queiroz, proibindo o acesso à terra. Isso é muito importante. E não só isso, gente. Algum tempo depois, houve uma epidemia de sífilis e alcoolismo no Brasil. Por quê? Porque os homens negros foram abandonados nas ruas e as mulheres negras continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas, em posições subalternizadas, principalmente como empregada doméstica e babá, o que persiste até hoje, tá? Não sei se vocês sabem, a maior categoria profissional feminina no Brasil é empregada doméstica ainda, gente, ainda, e 60% são mulheres negras. Então, veja, ao invés do Brasil, do governo brasileiro, entender essa epidemia como consequência da forma como foi feita a abolição, foi nesse momento que se adotou o racismo científico pelo governo. E aí, isso foi lido como uma degeneração da raça. E se criou uma política de incentivo de vinda da população pobre branca da Europa. Então, alemães, italianos, e se criou certas facilidades. Não estou dizendo que foi maravilhoso, mas facilidades que a população negra não teve. A gente tem consequências disso até hoje. Mesmo no sistema de cotas, quem menos entra nas universidades públicas são os homens negros. E o que sobra? Porque, olha, a casa dos homens tem 2 pilares identitários, virilidade sexual e laborativa. Se a virilidade laborativa fica mais difícil de ser acessada pelos homens negros, existem vias indiretas, inclusive através da criminalidade, tá? A gente tem pesquisado isso também, é bem interessante, né? O sentido do crime e ligando isso com gênero e racialidade, é bem legal. Veja, o que sobra dentro da casa dos homens, que é marcado pela masculinidade hegemônica, pelo ideal da branquitude. O que sobra para os homens negros? A virilidade sexual. Então, a gente vai ter vários exemplos de música sertaneja, mas principalmente no pagode, que vem assim, sabe aquela música Lá Vem o Negão? Acho que todo mundo conhece. Lá vem o negão, cheio de paixão, de catar. O cara vai comendo todo mundo, a branca, a preta, a alta. Tipo assim, o cara é um fodedor. Isso parece exaltar a virilidade sexual do homem negro, mas no fundo é racista, porque ele é visto como através de uma animalização. Ou seja, não são exaltadas as habilidades intelectuais, cognitivas, de comando, do que for, tá? Mas esse é o lugar que é dado para ele dentro da casa dos homens, marcado pelo ideal da branquitude. Se cria, da mesma maneira que a maternidade para as mulheres, um empoderamento colonizado, e muitos homens negros acabam comprando esse discurso. E a questão da virilidade sexual? Gente, de todas as virilidades no Ocidente, essa é a que teve mais constância, no sentido da presença, mas não no sentido dessa virilidade, porque se transformou a configuração. Então, para vocês terem ideia, entre os gregos, era muito comum, durante a puberdade, que o menino tivesse que ter relações homoeróticas com outro homem, passivas. E depois, quando ele assumisse já todos os atributos físicos de um homem adulto, aí já seria mal visto. Isso era um pré-requisito para se tornar homem. Então, o cu passou a ser perseguido num certo momento da história. E, muitas vezes, no combate ao sexo que não gerava frutos, ou seja, quando era necessária a procriação. Então, sexo anal proibido até, inclusive, para casais heterossexuais, tá? É muito importante dizer que essa virilidade sexual, hoje, importou vários valores da virilidade laborativa e que vem, sobretudo, através de metáforas quantitativas. Então, quantos comeu, quanto tempo o pau ficou duro, quantas metidas dentro sem a coisa broxar, tá? E uma coisa importante, a virilidade sexual, ela se baseia em 2 injunções no tornar-se homem, que é feche o cu e abra a boca. O fecha o cu físico, mas o cu metafórico. Ou seja, tornar-se homem tem que ser marcado pela construção de uma impenetrabilidade física, mas também emocional. Existe um embrutecimento na relação com o próprio corpo,
com outros homens e com mulheres. E como, digamos assim, como complemento, abrir a boca. A relação com a palavra, que vem dessa pedagogia afetiva que eu expliquei para vocês, que os homens querem sempre falar, sempre dar opinião. Quer dizer, existe uma relação com tornar público das suas insatisfações, do que pensa, o que não é estimulado ou incentivado nas mulheres. Isso vai ter vários desdobramentos, tá, gente? Isso, para os homens, é um fator de proteção à saúde mental até uma certa idade. Nas minhas pesquisas, por exemplo, com envelhecimento, é muito interessante pensar fator de risco e proteção nisso também se transformando. Porque, por exemplo, em casas de asilo, isso é um fator de risco para os homens. Eles são vistos como chatos, pentelho, reclamão. Ninguém quer ficar, só cuida assim como se fosse um animal. Tipo, dá comida e limpa, pronto. E as mulheres, pelo fato de aprenderem a se calar para cuidar dos outros, elas são as queridinhas, as bonitinhas, todo mundo leva presentinho, as enfermeiras amam. Então, o que era um fator de risco passa a ser um fator de proteção. Quero mostrar para vocês que isso não é uma verdade absoluta, que a gente vai ter reconfiguração a depender do objeto, do contexto que a gente esteja estudando, tá? Bom, assim, então, essa herança de gênero, ela... do acesso à palavra, né, do fecha o cu e abre a boca, o abrir a boca persiste mesmo nas questões trans e mesmo nas questões gays, tá? E a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que é um lado invisibilizado e pouco discutido. Bom, como é que fica? Uma coisa importante, o Brasil é o segundo país, gente, maior consumidor de Cialis. O Cialis é tipo um Viagra. Vejam, isso quer dizer que a gente tem uma legião de broxas? Não, é que a gente também tem uso recreativo. No Brasil não basta você ser bom em termos de ser um fodedor. Não, você tem que ser um excelente. Existe uma transa com a própria performance. Isso é muito importante. Como é que ficam os homens gays? Porque dentro da casa dos homens, eles deixam de cumprir a virilidade sexual. Porque existe um mito, obviamente, mito, que é um preconceito de que o gay é uma mulherzinha. O gay é apassivizado. Gente, o que acontece é um hiperinvestimento na virilidade laborativa. A gente tem uma compensação. Não é à toa que se discute tanto hoje, né, sobre a economia e o dinheiro do mundo gay, tá? Isso também tem aparecido bastante nas pesquisas. Inclusive, muitos homens gays que dizem, só vou contar para minha família quando eu for bem-sucedido na minha vida profissional, grana e tudo mais. Uma coisa importante é destacar o seguinte, como eu falei para vocês, subverter a orientação sexual não faz subverter o dispositivo de gênero. Então, o mundo gay é profundamente misógino e a gente tem uma reinscrição da misoginia, onde, na pesquisa que a gente fez sobre xingamentos, foram considerados como piores os gays afeminados. Então, as POCs, as bichinhas, inclusive tem saunas gays em São Paulo que proíbem que homens gays afeminados sejam clientes. E homens negros também. Né? O cu tem gênero, tem raça e tem classe social. A gente precisa falar dessas questões também, racializar o cu e gendrificar o cu. Bom, em relação à violência, então, eu queria chamar a atenção. Que quando a gente pensa no fenômeno da violência no Brasil, a gente precisa levar em consideração, além das performances, a questão das emocionalidades. Sobre as mulheres, o tornar-se mulher, pensar o papel do dispositivo amoroso é muito importante, né? E para os homens, o quanto a violência exerce um papel de uma reparação narcísica marcada por essa masculinidade. É muito comum quando os homens se sentem atingidos na sua identidade, e isso vem, por exemplo, no desemprego. Isso vem quando eles percebem que não controlam a mulher, não subjugam a mulher. Então, o ato violento vem como uma tentativa de resgatar a assimetria, o poder e a questão de subjugar o outro. Se a gente tem essa leitura, isso nos faz pensar nas intervenções de uma forma distinta. Ou seja, é necessário, voltando àquilo que eu falei anteriormente, que a gente pense em projetos para se trabalhar a questão das masculinidades nas escolas. Eu considero talvez esse, hoje, né, um dos grandes desafios se a gente realmente quer ter uma sociedade um pouco melhor daqui a alguns anos e mais democrática. Bom, só para finalizar, porque eu já falei que vou finalizar várias vezes, mas assim, é muito importante dizer
E aí, depois, quem tiver interesse, entre lá no blog do meu grupo de pesquisa, o Saúde Mental e Gênero, é só jogar no Google. Tem vários links, eu estou precisando até atualizar, porque já tem muito artigo que não está lá, mas tem um artigo que eu escrevi sobre violência contra a mulher, silenciamento e psiquiatrização. É muito importante dizer que a violência, ela tem impactos profundos na saúde mental e interpela sintomas que persistem, mesmo quando a violência cessou. As pessoas acham que a pessoa só vai ter certos transtornos durante a violência. Não. Às vezes ela vai ter expressão sintomática por 2, 3, às vezes muitos anos depois. E a gente precisa reler, do ponto de vista da saúde mental, esses sintomas. Como assim? Existe uma psiquiatrização da manifestação do sofrimento decorrente da violência. Eu vou só dar um exemplo e vou fechar. Imaginem o seguinte, você dorme com um homem que você não sabe se vai acordar e te dar um bom dia ou um soco na cara. Eu posso dizer, essa mulher não dorme, tem insônia, eu posso dizer que ela está tendo um transtorno do sono? Ou esse sintoma é uma resposta plausível, inclusive até necessária para a sua sobrevivência? Ou seja, é necessário que a gente devolva o sentido do sofrimento para aquilo que tem sido psiquiatrizado. Bom, eu vou ficar por aqui. E muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, viu?